Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Vocês já conhecem o Gilson. Ele teve uma EQM onde foi orientado a voltar para cá por conta da sua família. Ele nos deu 2 entrevistas muito preciosas e os links estão disponíveis para você aqui na descrição desse vídeo. Ele sente que o tempo dele está terminando e por isso ele decidiu nos dar uma 3ª entrevista onde compartilha experiências igualmente preciosas. Essa entrevista foi dividida em 2 partes, ambas publicadas hoje, com meia hora de diferença entre cada publicação, ou seja, a segunda parte será publicada às 18h30. Se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Boa tarde, Gilson. Estamos aqui pela 3ª vez. Explicando para quem está acompanhando, o Gilson ele teve uma experiência de quase morte muito única, onde durante a experiência ele soube que ele deveria voltar para cuidar da família, porque eles sofreriam muito com a partida dele, algo meio assim. Se eu estiver falando errado, por favor, você me corrija. Viu, Gilson? Então, na verdade, ele voltou sabendo que ficaria só um tempo aqui. Aí, em função disso tudo, ele começou a ter experiências com o lado de lá, com o lado de cá. Isso, ele deu essa primeira entrevista em 2023, a segunda em 2025, e agora, de novo, por favor, Gilson, me corrija se eu estiver errado, é como se ele sentisse que o tempo dele aqui está mais perto do fim, e ele quis dar uma 3ª entrevista, e é óbvio que nós estamos aqui para ouvir e aprender com ele. Tá? Muito obrigado mais uma vez, Gilson. A palavra está com você. E já aviso que essa é uma conversa que eu não sei como que se dará. Você falará o que você tiver que falar e quando eu sentir alguma dúvida, eu vou te fazer uma pergunta, tá? Por favor, a palavra está com você e mais uma vez, muito obrigado. Boa tarde, Carlos. É claro que é um prazer estar aí com essa família maravilhosa que o canal está se tornando, né? Todos nós em busca de um crescimento, todos nós em busca de melhores caminhos. E realmente, para quem não se lembra, realmente a minha partida foi muito repentina. Com a vivência a gente vai aprendendo mais e pode esclarecer mais, né? Porque mesmo fazendo toda a minha revisão de vida, foi me posto que estava tudo certo, eu iria partir, mas me deram, nesse momento, a oportunidade de voltar, porque eles estavam prevendo que ia ser muito confuso, ou com a minha filha ou com a minha esposa, eu não me lembro, não me recordo, e eu poderia voltar por mais um tempo. Foi isso que está acontecendo. Assim, Carlos, esclarecer um ponto que é muito importante, porque no momento que eles me propuseram e que eu pensei, geraram aí 2 pontos, tá, Carlos? Um era a minha falta de desprendimento da minha família. Eu sempre fui uma pessoa que vivia em função da minha família, da minha esposa, do meu filho, depois da minha filha, depois veio meu neto, e assim foi. E sempre cultivei um amor muito grande e sempre tentei ser um guardião. E quando eles falaram isso, o meu próprio sentimento e a minha própria energia dentro do meu livre-arbítrio, porque se eu não tivesse talvez tão preso naquele momento, Carlos, aos sentimentos, eu dissesse, não, eu vou ficar, né? Mas às vezes algumas pessoas relatam assim, não, mas eu falei isso, imediatamente eles me jogaram correndo, porque não é eles que jogam, é a nossa vibração que entra naquela sintonia de amor, entra naquela sintonia que eu fiquei muito preocupado e imediatamente eu voltei.
E hoje, com toda a experiência que eu estou passando nessa trajetória até hoje, né, após a quase morte, eu tenho visto muito isso, eles têm me explicado muito isso. A partir do momento em que o canal se abre numa experiência dessa, não necessariamente se abrirá só numa experiência dessa, depende muito de nós, mas a experiência quase morte é basicamente uma abertura, sei lá, a abertura de um portal em que a gente transita um pouco lá e um pouco cá, principalmente no meu caso, sei lá, porque eu tenho um tempo, que eu não sei qual, nem pergunto qual. Após essa experiência, descobriram a minha doença, porque também não haviam descoberto até esse momento que eu estava lá no CTI, e é uma doença sem cura. Já estão detectando uma doença sem cura que eles chamam de secundária, para mim é consequência, que é a desautonomia do sistema nervoso central total. Então, tudo está muito difícil, minha pressão, eu tenho muita dificuldade de falar, porque a minha língua é um sintoma doido, mas a língua aumenta. Eu tenho dificuldade de engolir, às vezes de respirar, porque a minha pressão oscila muito. Eu posso estar aqui agora, sei lá, com 10 e daqui a pouco eu estar com 18. Eu não me privo de passar experiências que eu estou tendo, porque eu estou vendo, muitas vezes escutando algum amigo aí relatando o seu caso, me desperta várias perguntas ou questionamentos, né? Inclusive, no penúltimo, eu tinha mandado um áudio para o Carlos, porque algumas coisas me vieram e eles foram me orientando. Eu mandei um áudio para o Carlos, e daí aconteceu da gente estar nesse momento aqui. Não tinha previsão nenhuma disso. Aparentemente vocês devem estar dizendo, tá tudo bem? Não, tá tudo bem não, eu estou aqui no maior esforço, mas o esforço em prol, a gente tem que estar aqui pensando sempre nos outros. Essa é a nossa missão. Então eu fico feliz em poder estar passando alguma coisa que pode ser útil. Eu queria dizer para todos que na descrição deste vídeo eu vou deixar o link, os links, porque são no total 6 vídeos, das 2 entrevistas anteriores, para que as pessoas possam entender o que quiserem entender a mais do que vai ser mostrado nessa entrevista agora. Queria contar também que houve, conforme o Gilson acabou de falar, uma ação dele. Ele me mandou um áudio depois da publicação do vídeo da Rejane. Ele fazia menção a coisas ditas pela Rejane e ele aprofundou a conversa. E eu achei tão interessante o áudio que eu pedi permissão para ele para publicar o áudio. Ele disse que sim, desde que a Rejane permitisse também. Ela permitiu, mas depois disso o próprio Gilson se prontificou a fazer, num grande esforço, pelo qual eu agradeço mais uma vez, um novo vídeo. Então eu gostaria que você abordasse aqui e agora o assunto que você trouxe no áudio, né? Por que você quis fazer aquele áudio depois de ter escutado a entrevista da Rejane? O que eu me lembro bem é que você falava assim... Bem, eu nem vou falar. Vou pedir para que você... O que vier à sua cabeça relativo àquele áudio, que você desenvolva aqui para a gente. O que, na realidade, a Rejane despertou muito em mim. O vídeo dela é muito interessante, é muito legal. Ela é uma pessoa, assim, me parece uma pessoa de grandes sentimentos, uma pessoa bem... eu gostei muito. E quando ela falou, ela narrou a experiência de quase morte dela, em que ela, brincando lá com, não me lembro se era o cachorrinho, eu acho que era o cachorrinho, perto de um açude. De um açude, é verdade. E ela caiu nesse açude, ela foi andando, segurando num arame que cortava todo o açude, e ela caiu lá no meio. Ela ouvia uma voz de um lado falando para pular,
e a outra falava, não pule, e ela acabou pulando. Ela estava ouvindo essas vozes, uma mandando pular, outra mandando não pular, e ela, no momento lá, ela pulou. Enfim, começou o processo de afogamento, é claro, né? E foi questionado a ela criança ainda, 6 anos, foi questionado se ela queria voltar, se ela queria ficar, e aí começou a me despertar uma coisa muito importante, que criança, até ela, vamos dizer que a criança até chegar aos 7 anos, ela vem e não está ainda, não está à frente da sua vida, vamos dizer assim, né? A consciência dela não está aberta ainda, é um processo, até um estudo científico isso, e claro que dos 7, eu não me lembro quantos anos, ela vai passar por um processo também, que nós dizemos que nossos adolescentes são aborrecentes, porque é a hora que a consciência está trazendo a realidade daquela pessoa, o que realmente ela veio fazer. E ela, como criança, 6 anos, ela poderia dizer sim naquela hora, ela recomeçaria tudo novamente. E ela se viu lá com o pai dela e sendo salva, porque o pai também mergulhou no local perfeito, e isso tudo é uma sintonia. E como a Regiane colocava muito bem, ela tem isso me envolveu muito mais, porque ela é muito presa aos animais. Ela diz que tem, imagino numa fazenda que ela tem até galo de estimação, ela deve ter muito animal de estimação e que ela é muito presa aos animais. E isso é o que está sendo trabalhado comigo, o desprendimento. E tem sido muito trabalhado esse desprendimento, porque no momento que a gente parte, a gente tem que ter esse desprendimento, porque é a nossa energia que puxa a gente e às vezes atrapalha a gente. E ela foi num sonho, né, Carlos? Foi um sonho, né? Que ela foi, se encontrou num lugar escuro, bolorado, que ela falou. Quando ela entendeu que ela tinha que se desprender e se desprendeu, houve a oportunidade de ser salvo o pai e o avô com alguma resistência. Pelo que eu questionei a resistência, o que foi me dito aqui, a pessoa que estendeu a mão para o avô, principalmente, era a pessoa que tinha sofrido alguma coisa na mão dele. E isso é muito comum, a gente ter passado, ter sofrido e olhar para o outro, querer ajudar o outro que foi, em algum momento, nosso agressor. E ele resistiu, mas ele acabou cedendo, porque ela era só amor, só perdão, e foi tudo muito bonito. Eu passei por 2 resgates, é o que eu estava conversando com o Carlos, né? Nós vivemos numa orquestra sinfônica, a nossa vida é uma orquestra sinfônica. Deixa eu só explicar uma coisinha para as pessoas que estão acompanhando, que quando você fala resgate, você, de acordo com o que você me falou antes, você está falando de ações que você teve envolvendo o mundo espiritual atualmente. Ou seja, são ações de resgate que você fez já 2 vezes, não sei se dormindo ou acordado. Por favor, nos explique então. Esses resgates, eles são fundamentais, porque a gente vive numa, como eu estava dizendo, a nossa vida, que eu digo a nossa vida, eu englobo o todo, porque nós não somos só, estamos aqui nós, formiguinhas, mas existe um todo, e esse todo ele é tocado como uma orquestra sinfônica. É tudo energia. E é a energia que a gente consegue manter na nossa vida, que nos liga ou para o melhor ou para o pior. Quando você tem um caso de alguém, de espíritos que ficam presos, né, vamos dizer, estão muito agarrados de repente, a fortuna que tem, ou muito agarrados a outras pessoas, ou a vícios, ou enfim, uma série de coisas, e ficam presos aqui no planeta. Eles não têm a oportunidade de seguir, como a gente fala muitas vezes aqui, é dito o túnel, né? Que eles ficam presos, que eles não se abrem a essa oportunidade de seguir em frente.
eles precisam ser resgatados. Mas como eles estão muito presos na nossa crosta, Carlos, muito presos a tudo aquilo, eles não conseguem, a luz não consegue alcançar porque é uma barreira de vibração muito grande. E o que eles fazem? Eles normalmente se utilizam das pessoas que têm envolvimento com aquela pessoa, um envolvimento de histórico familiar, de amor, de qualquer coisa. Um dos casos que eu me lembro de dois, isso aconteceu todos os dois em sonho. Era o caso do... eu não sei se eu comentei até com você, que eu considero como meu bisavô, mas eu não sei se é meu bisavô, porque é a história de dois irmãos, casado com duas primas, e quando eles vieram de Portugal para o Brasil, um deles se machucou num prego no porão do navio. Ele provavelmente teve tétano, né? Eu não sei. E a perna dele ia ter que ser amputada. Ele já tinha algumas filhas, irmãs da minha avó, por parte dele com a esposa dele, e o irmão tinha perdido a esposa. E ele não aceitava perder a perna. E isso estava incomodando ele, estava deixando ele mal. E ele falou com o irmão: você assuma a casa com a minha esposa e assuma meus filhos, que eu vou me matar. Isso, estou falando isso, sei lá, 1800 e alguma coisa. E ele se suicidou se jogando da ponte Rio-Niterói. Da barca Rio-Niterói, se tivesse a ponte até naquela época, a barca. E isso é no jornal, inclusive. Depois eu fui procurar melhor a história. Tem a notícia no jornal dando o suicídio dele na barca Rio-Niterói. E ele estava preso no porão, Carlos. E mudaram a barca, ele mudou de porão e continuou lá. E eles precisavam chegar a ele. E a maneira de chegar a ele foi me usando. E eu cheguei a ele lá naquele porão, não é só ele, é muita gente, é incrível. Mas a partir do momento em que você coordena a minha energia, ainda com bastante físico, né? E a energia deles, aquela pessoa consegue acordar e consegue ser resgatada naquele momento que abre alguma coisa, né? Eu não sei explicar o detalhe, mas abre alguma coisa. Você disse que ele estava no porão da barca. Da barca atual, inclusive. Não era mais aquela. E que tinha muita gente. Muita gente. Impressionante. Por favor, detalhe ao máximo esse resgate. O resgate foi em sonho. As coisas que não foram me ditas, orientadas, mais ou menos é o que eu falei, até confirmei essa história, porque é importante, eu sempre gostei de tentar achar alguma coisa, foi legal, achar o recorte de jornal. Eu achei o recorte de jornal que eles vieram, no navio que eles vieram, foi muito bom. Ele estava junto com outras pessoas nesse porão. Essas outras pessoas notaram a sua presença? Eu acredito que sim. Que sim. Eu não posso te garantir, porque na realidade meu foco foi nele. Né? Até nele por orientação, porque eu não ia me lembrar dele, porque eu não conhecia eles, nem acho que eu nunca vi nenhuma foto dele. Por que você é usado para fazer esse resgate? É um jeito mais viável do que seria esses seres extrafísicos fazerem o resgate diretamente? Eles não conseguem. Há uma barreira. Se fosse assim, Carlos, essa facilidade, com o amor que eles têm, não teria mais ninguém aqui em volta da gente, tão presos à Terra como a gente sabe que existe. Né? Muitas pessoas que morrem não vão. Eles seriam salvos todo mundo, mas eu vou tentar te explicar da maneira mais ou menos como eles me passaram, mas eu não, meu entendimento ainda está fechado aqui, né? Não é tão fácil eu entender eles. Mas é como se, quando você está muito ligado aqui, muito mesmo, e ele estava vivendo justamente isso, a família, ele ali,
E toda aquela dor de estar com a perna ruim, porque ele vivia como se para ele a perna estava ruim, ele estava morto, mas ele vivia, vamos dizer assim, energeticamente ele estava bem baixo ali, é muito baixo. Ele não consegue. É toda a mesma limitação que eu estaria dizendo para você, da Rejane estar naquela sala escura e ela ter que se abrir mais, a energia ser maior para ela poder ter o contato e eles poderem resgatar. É mais ou menos, você serve de um intermediário pela familiaridade, né? Aquele laço, que é um laço grande, não adianta você dizer que eu nasci na família tal, não tem laço, tem laço. Seja ele por algum resgate, seja pelo que for, você nasceu o gene foi passado, né, vamos dizer assim. Enquanto eu chego ainda com a minha densidade física, né, basicamente isso, energeticamente, aquele encontro ele se abre, a pessoa percebe. E quando a pessoa percebe, há um afastamento. É assim que eu vou conseguir explicar. É como se houvesse um afastamento da situação. Como é que você via esse seu antepassado? Você via como se ele fosse jovem perfeitamente ou era já uma imagem diferente? A mesma imagem, provavelmente, dele na época que se suicidou, porque ele não era velho. Ele não estava com cara de velho, não estava nada. Ele estava mais ou menos, provavelmente, sei lá, ele tinha tido 4 filhos. Eu tenho ouvido relatos que deixam claro que não importa onde a pessoa esteja, se ela está num lugar claro, escuro, se tem sofrimento, se tem lama ou nada, vamos olhar lugares um pouco mais, digamos, pesados, mais difíceis. Na hora que a pessoa muda a vibração dela, aí é como se fosse possível chegar à ajuda. O fato é que sempre que muda a vibração, chega a ajuda. Desce a luz, vem uma mão, acontece alguma coisa. Eu pergunto, dá para a gente concluir que você só teve essa, chamemos de missão de resgate, porque o seu antepassado deve ter mudado naquele instante a vibração dele? Não, nesse caso, eu vou até te lembrar uma experiência de quase morte, que a pessoa falou que ele estava tipo, vamos dizer, eu não gosto dessa palavra umbral, né? Mas ele estava lá no meio de um monte de gente, muita lama, muita sujeira, eu não me lembro bem, e que ele dizia que tinha um barqueiro que ia para lá e vinha para cá. E em um momento, quem eu acho que se referia a ele ou pedia ajuda, não me lembro, e naquele momento que ele conseguiram resgatar ele. A pessoa só andava para lá e para cá, tentando ver quando você está numa situação dessa, você está vivendo o próprio desespero, como você saiu daqui. O desespero que eu digo é a tua vibração. A mesma vibração, vamos dizer. Um assassino hoje morre, ele está naquela vibração de matar, de roubar, de drogas, sei lá, vamos dizer assim, e ele vai continuar nessa vibração que é muito baixa. Então é claro que ele não vai sair daqui e vai para um lugar bem melhor, um campo, seja o que for, conforme for. E o único jeito, tem que ter intermediários quando você está com uma vibração muito baixa, muito terrena, vamos dizer assim, muito ligada aqui, tem que ter um apoio. Mas para esse apoio surgir, não é necessário que tenha tido algum tipo de mudança na vibração da pessoa que será resgatada? Eu não sei te explicar isso. Na realidade, o que acontece? Quanto mais você se abre em ajuda, mais eles vão te utilizar. Eu acho que pelo sentimento, pela familiaridade, isso aconteceu. Quando você foi fazer esse resgate, como é que a coisa iniciou? Você ouviu uma voz que falou, você vai até tal lugar fazer isso? Ou simplesmente quando você olhou, você já estava fazendo e já estava entendendo o que tinha que fazer? É exatamente isso, Carlos. Não teve assim nenhum aviso, dorme aí que você vai para uma missão aí.
e vai salvar fulano. Não, na realidade, no sonho que eu me lembro é que eu estava indo lá e estava lá naquela situação, estava ajudando e eles conseguiram resgatar. Eu fiquei feliz, eu estava sabendo que aquela pessoa era meu tio-avô, né? Ou meio tio-avô, não importa, mas ele era meu tio-avô, muitas tias, avós minhas, é meu tio bisavô, né? Sim, mas você tinha total consciência do que você estava fazendo. Na hora, sim. E como é que se deu, vamos dizer assim, o final do resgate? Você tem uma lembrança para onde ele foi, esse seu tio bisavô? Não, ele foi resgatado. Eu senti que houve uma alegria muito grande em resgatar aquela pessoa. Pode ser que o resgate tenha acontecido, Carlos, por algum até de parente que esteja lá e esteja tentando resgatar ele. Pode ter sido até a esposa dele. Não entendi. Não foi você que fez o resgate? Eu fiz o resgate, mas você falou, mas será que ele mudou alguma coisa ou não mudou para você ir lá resgatar? Há vários relatos em que a pessoa estava numa situação, inclusive o Dr. Eben Alexander, no livro dele Uma Prova do Céu, de início ele se viu num lugar que, simplificando, ele disse que era um lugar pesado e ele era um cara muito cético, não acreditava nada além da matéria. E num certo momento em que ele pediu ajuda, que ele, no íntimo dele, acreditou que pudesse haver algo além, surgiu a ajuda. Então eu fiquei pensando, será que quando a pessoa é tão cética, quando ela não acredita na possibilidade de uma ajuda, de uma certa forma, ela está trancando a própria porta? Tranca a porta, eu concordo. Enquanto você me pergunta, Carlos, eu já estou automaticamente questionando. Então, o que eu estou dizendo para você, claro que a partir do momento que há um arrependimento e a pessoa pede ajuda, essa ajuda vai chegar, porque aí nesse momento você abriu uma porta, você, querendo ou não querendo, mudou um pouco a tua vibração, né? O que eu estou dizendo também, nossos parentes morrem, pai, mãe, e muitos deles, quando podem, já estão podendo, vão pedir por ajuda por cada um da sua família. Com certeza, eu acredito nisso, pode não ser, mas pode ter sido que, não sei, a esposa dele, uma filha dele tenha pedido por ele. Então, por favor, me fale do segundo resgate. O segundo resgate, esse foi muito importante para mim, porque na realidade esse resgate ocorreu em função de retorno a vidas passadas. A minha mãe tinha perdido gêmeos antes do meu irmão nascer, depois nasceu ele e nasceu eu. E ela tinha perdido gêmeos e foi me mostrado naquela perda a pessoa. É como se ele tivesse nascido comigo, entendeu? Eu tivéssemos sido gêmeos. Você perdeu um irmão que era gêmeo seu? Não, minha mãe perdeu gêmeos antes de eu nascer. Os dois morreram? Os dois morreram. E nessa regressão, eu participei desse nascimento de 4 meses que tinha. Eu participei dessa perda e eu estava com essa pessoa que era meu irmão. Mas por que você fala com essa pessoa? Não foram os dois que faleceram? Você estava só com uma delas? É como se eu fosse o outro. Eu era o outro. E eu revivi esse momento da perda. Eu nasci depois, né? Depois de nascer mais um irmão, nasci eu. E é como o que foi passado naquele momento que eu estava lá. Ele nasceu também em outra família, só que ele nasceu, o choque para ele foi muito maior, não sei porquê. E ele ficou tipo, ou esquizofrênico, ou meio maluco mesmo, impressionante. E que ele estaria num sanatório, no interior do estado do Rio de Janeiro. Eu vi a cara dele, eu vi a ficha, o sanatório estava fechado, abandonado, e aquilo me impressionou muito. O que eu fiquei com muita vontade, Carlos? Eu fiquei com muita vontade de descobrir
sanatórios no estado do Rio de Janeiro, o nosso coração fica muito movido pelo sentimento, entendeu, Carlos? Até hoje é difícil de eu falar isso, tanto que eu nunca te contei nada disso. E aí um dia, eu sonhei, e aí nesse sonho, Carlos, eu fui àquele sanatório, eu fui não é bem um quarto, é feito que fosse quase uma cela, né? É diferente a estrutura lá antiga, inclusive. Ele estava lá sentado no chão daquele cubículo lá. Eu tive que ficar agarrado com ele. Aquela noite, eu acordei como se eu não tivesse dormido. A minha sensação era de não ter dormido. Eu passei a noite inteira abraçado a ele, para que houvesse um entendimento dele e eles pudessem resgatar ele. E assim foi, mas isso já era quase fim de madrugada. E eu me lembro perfeitamente a minha posição, abraçado ali a ele, falando com ele, a semelhança dele comigo, que me espantou e que dói até hoje. Mas, graças a Deus, ele foi embora. Foi a vida dele. Obrigado por um relato tão emocionante, Gilson. Deixa eu entender. Você e um irmão gêmeo faleceram aos 4 meses, quando ainda estavam no ventre da sua mãe. Foi um aborto. Foi um aborto espontâneo, né? Aí você nasceu novamente. Sim, depois de um outro irmão, eu nasci. Na mesma mãe. Na mesma mãe. E esse seu irmão gêmeo, falecido junto com você, nasceu numa outra família. Isso. E você tinha entendimento que se seu irmão nasceu numa outra família, mas era seu irmão, você teve um entendimento que ele, por não aceitar, ele acabou indo parar num sanatório. Numa regressão, com a minha psicoterapeuta, porque quando ela fazia alguma regressão, não era dito nada, eu vou fazer uma regressão, não sei o quê. Ela ia lá e conversando, e a coisa, não sei se alguém falava alguma coisa, e de repente eu começava a entrar na coisa e eu ia. Eu fui umas 3 vezes, eu fui em momentos diferenciados. E todos os momentos era para entender melhor algumas coisas que eu passava. As 3 vezes você foi ver esse seu irmão? Não. Essa foi uma eu fiz 3 regressões importantes para mim. Numa delas foi isso aí. O que eu queria entender, o seu irmão, ele que você encontrou num sonho, numa missão de resgate, ele estava preso naquela, digamos, cela do sanatório. Sim. Já falecido. O que estava ali era o espírito dele apegado. O sanatório já está fechado, falecido. Ele não saiu de lá. Ele deve ter morrido lá. Provavelmente faleceu lá. Quando eu o encontrei, já encontrei assim. O sanatório fechado, velho, tudo poeirado. Aquela situação de um lugar abandonado e ele lá preso. E quando você ficou abraçado com ele, passando muito amor para ele, você sentiu uma mudança nele? Sim. É só que foi longa, Carlos. O problema é que foi longa. E eu sei que foi longa, porque eu acordei com a sensação. Eu acordei sabendo o que aconteceu e com a sensação que eu passei a madrugada toda, porque eu estava cansado. Embora dormindo, meu corpo é como se eu não tivesse dormido. Foi tão vívido. E de que forma você sentiu que ele foi resgatado? O que aconteceu? Qual foi o momento? Porque a partir do momento em que você não vai fazer um resgate porque você quer, né? Ninguém consegue fazer um resgate porque quer. Há uma equipe que vem e leva você porque você está com o coração aberto para isso. E eles ficam lá. Do mesmo jeito que eu fiquei lá abraçado com eles, eles estavam lá tentando do mesmo jeito. Como se... como assim, a menor brecha
a menor abertura daquela pessoa de sentir um sentimento, que eu acho que ele conseguiu sentir, porque eu estava ali totalmente consternado, mais, Carlos, porque olhar para a cara dele e me ver. Eu me via, igualzinho. Era como se ele fosse como. Interessante isso. E eu simplesmente fiquei lá. Eles, na hora que deram, pegaram. É como pegar. É simples assim. Quando puxa, vai. Abriu. Você comentou da esposa, naquele outro caso, de repente teve uma mudança de vibração e repercutiu na pessoa a ser resgatada. Eu pergunto a você se faria sentido também pensar que ele, tendo sido seu irmão, a sua mudança de vibração nesses últimos tempos acabou sendo o que permitiu esse resgate. Provavelmente, porque eu dei abertura para isso. Eu venho dando abertura para esse crescimento há muito tempo, né? Vem me abrindo há muito tempo. Eu acho que eu consegui. Eu hoje, se eu estou vivendo, sabedor de muitas coisas do que estão acontecendo, sabedor que em algum momento, sei lá quando, daqui a pouco eu posso estar partindo, essa ciência toda, eu acho que é graças a vir buscando, a questionar e a tentando cada vez ser melhor. Hoje, você perguntar qual é o teu medo? Meu medo é errar. Eu não quero errar. Eu não quero dizer, você podia ter feito isso e você não fez. Talvez hoje eu esteja aqui, fazendo esse relato, com dor ou sem dor, com dificuldade ou sem dificuldade, porque eu também não quero deixar, como acabou o livro, que eu acabei não continuando, porque as dores foram muito fortes e eu não fiz. Né? Ficou no primeiro capítulo. E eu não tenho condição de fazer. Está virando um audiolivro, né? Deus está permitindo isso, por coincidência, a gente se fala alguma vez, não sei o quê, e acaba, vamos, porque aí você está ajudando mais pessoas, isso é muito importante. Eu queria entender por que você quis mandar o áudio e por que esse áudio se transformou num vídeo. É uma coisa que você sentiu? É uma coisa que você foi orientado a fazer? Na realidade, o que acontece, Carlos? Quando eu assisto todos os áudios, eu me entrego muito ao que eu estou escutando e acaba que eu questiono, e nesse momento que eu estou questionando, algumas respostas são me dadas. E o da Rejane me tocou muito, não sei dizer porquê, mas ele tocou muito. E eu questionando certas coisas e eles me dando respostas, me dando exemplos e respostas. Eles estão conversando com você o tempo todo? Eles estavam conversando comigo ali o tempo todo que ela estava falando, impressionante. Ela falava, e eu sou assim, né, muito questionador, eu sempre pergunto alguma coisa. E eu estava tão em sintonia aquele dia que eles foram respondendo. E quando acabou o áudio, do nada, não foi no domingo, inclusive, eu sei lá, foi segunda ou terça que eu consegui escutar o áudio dela, porque nem sempre eu consigo escutar na hora, porque depende da minha situação física. E acabou, a primeira coisa que me veio assim, eu vou passar para o Carlos. Foi esse automático, tanto que você vê que eu gravei o vídeo, eu estava fazendo até algumas coisas, depois disse, nossa, tem alguns barulhos, que eu estava fazendo, mas ao mesmo tempo estava falando com você, não sei, veio aquilo, e eu falei para você, um dia eu vou tentar, se eu conseguir falar mais até, né, porque está difícil, e aconteceu. Você é bem provocador também. Em 2023 você nos deu aquela primeira entrevista por causa disso a EQM. Em 2025, a segunda. Eu quero saber, desde a segunda, ou seja, nesses últimos meses, nesse último ano, você tendo dito para mim que você sente que você está cada vez mais próximo de um momento de partir, o que você pode nos ensinar mais que você ainda não tenha nos falado? Aí eu vou precisar falar bastante coisa, porque eu estou, ao mesmo tempo que eu fisicamente estou deteriorando e caindo demais, e os médicos não têm o que fazer, é muito difícil, ao mesmo tempo eles estão me ensinando muito. E aí nesse período eu venho fazendo muito questionamento.
Mas aí eu vou começar a falar daqui a pouco, eu vou pedir uma pausa. Eu preciso dar uma levantada por causa da dor aqui. Vou levantar um instantinho e já venho, tá? Só um minuto. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista do Gilson, que já foi publicada ou será publicada nos próximos minutos. Você vai amar. E se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saindo do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?